Graças a Deus. Pessoal, a gente estava terminando alguns ajustes ali nos climatizadores. A gente demorou então para ligar, por isso um calorzinho um pouquinho diferente aí, mais intenso nessa noite. É a boa notícia que o nosso projeto está funcionando. Você pode dar uma glória a Deus? Esse projeto está funcionando. A gente está trabalhando ali agora com a circulação da água. A caixa está gelando lá, né? O reservatório, chamado de chiller, né? Ele está refrigerando a água. Então só falta aí alguns ajustes até a gente conseguir um ponto ideal aí de climatização para a gente, tá bom? Eu acredito que essa semana aí a gente consegue concluir, em nome de Jesus. Aleluia. Bom, eu quero falar com você hoje sobre um pouco, inclusive, do que nós cantamos aqui agora, né? Sobre essa adoração ao Senhor, sobre este louvor ao Senhor, sobre este engrandecimento a Deus. E eu quero ler Mateus 15, Evangelho de Mateus, capítulo 15. Vamos ler a partir do versículo 1. Nós vamos ler até o versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus, mestres da lei, e perguntaram: Por que quebram os teus discípulos a tradição dos anciãos? Eles comem sem lavar as mãos quando comem o pão. Ele, porém, respondeu: Por que quebra você também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus, Jesus está dizendo, ordenou: honra o teu pai e a tua mãe, e a quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe, certamente morrerá. Mas vocês dizem: quem disser o seu pai ou sua mãe é a oferta do Senhor que poderia aproveitar de mim, esse não precisa honrar nem o pai nem a mãe. Assim, Jesus conclui: você está anulando pela tradição o mandamento de Deus. Anulando pela tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito. Agora olha o que Jesus diz a respeito de quem anula a palavra de Deus para seguir a tradição. Cadê os gaúchos? Tem algum gaúcho aí? Levanta a mão. Tem gaúcho? Não? Está escasso os gaúchos. Ah, tá ali os gaúchos. Cadê? Tem baiano? Tem. Cadê os nordestinos? Tem nordestino? Tem. Os paranaenses, tem paranaense aí? Paraguai? Cadê os paraguaios? Argentino? Cadê? Aleluia! Cada um de nós temos uma tradição, não é? Cada país tem suas tradições. Cada região tem suas tradições. Se você for funilando, você vai ver que cada família tem suas tradições, cada pessoa, suas tradições, seus hábitos. E o que a palavra do Senhor está nos dizendo até aqui, o alerta de Jesus é: nós precisamos estar atentos quanto às nossas tradições naturais, humanas, terrenas e a tradição do céu. Jesus diz: você quer ser um verdadeiro adorador? Você quer servir a Deus de todo o seu coração? Então permita que a tradição do céu, a realidade do céu, os princípios do céu, ele diz: quando você orar, ore para que venha o reino e prevaleça o reino na terra. O Senhor está nos alertando para que nós não venhamos a permitir a tradição anular ou violar a palavra de Deus. Isso é o versículo 6. No versículo 8, ele diz: quando você faz isso, você está me honrando só com os lábios. Você está dizendo que ama, você está dizendo que teme, você diz que adora, mas se você não permite a tradição do céu, os caminhos de Deus,
se você não permite o céu funcionar na sua vida, porque você quer ficar seguro com a tradição, como funciona a tradição que você conhece, está dizendo, você pode dizer que está me adorando, contudo, a sua adoração, a sua honra, é só com os lábios, é de boca para fora, porque o seu coração, no seu coração, o que está prevalecendo é a tradição, e quando a tradição prevalece num coração, o coração está longe de Jesus. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Hoje eu quero falar com você sobre o cuidado que a gente deve ter em não fazer a coisa certa com o coração errado. Quero ouvir um amém bem forte. Você vai ver hoje, eu vou te dar alguns exemplos nas escrituras de como é possível a gente fazer a coisa certa com o coração errado. Ah, pastor, o que me importa isso? O que importa é fazer o que é certo. Não é assim para Deus. Deus não quer apenas que a gente faça o que é certo. Ele quer que o nosso coração esteja alinhado com o coração dele. Ele quer que o nosso coração esteja alinhado com o coração dos céus. Ele quer que o nosso coração esteja vazio da tradição humana e cheio da tradição celestial. Você pode aplaudir ele bem forte em nome de Jesus? Versículo 9, ele diz, se você adorar com o coração distante, a sua adoração é vazia. A adoração é vazia quando o ensino é ensino e norma de homens. Tem alguém que está nos visitando aqui pela primeira vez nessa noite, ou segunda vez? Dá um oizinho assim. Deus te abençoe em nome de Jesus, você é muito bem-vindo, viu? Vamos aplaudir o Senhor pela vida dos nossos irmãos? Olha esse cuidado que nós precisamos ter. A igreja de Jesus Cristo não pode ser um lugar onde os homens vão para receber normas de homens, preceitos de homens, doutrinas, só com um respaldo humano. Na igreja a gente aprende muita coisa, acredite, a gente na igreja ensina homem lavar banheiro, mulher lavar banheiro, é ou não é? A gente ensina, como Jesus estava repreendendo os judeus, a gente ensina a galera lavar a mão antes de comer, glória a Deus, aleluia, amém? A gente ensina as irmãs a raspar o sovaco, dá um glória a Deus aí bem forte, a cuidar mais do comprimento da língua do que o comprimento do cabelo, aleluia, cadê o aleluia? A gente aprende, tem gente que não sabe, não tem organização, tem gente que não sabe mesmo, na igreja a gente aprende todas essas coisas, e glória a Deus por isso, amém gente? Glória a Deus, a gente aprende a tocar, a gente aprende a limpar, a gente aprende a lavar, a gente aprende elétrica, hidráulica, a gente aprende um monte de coisa na igreja, glória a Deus por isso. Mas o foco da igreja, o alvo da igreja não é ensinar preceitos humanos, não é apenas conceitos humanos, não é apenas fundamentos humanos. Tudo isso faz parte, a gente melhora como pessoa, porque a gente interage e serve um ao outro. Esse aprendizado é uma melhoria, é uma elevação do nível de excelência de serviço para a igreja de Jesus, que não vive para aprender isso, vive para aprender as coisas dos céus, e para replicar o que os céus ensinam, e para viver o que o céu tem para as suas vidas. Posso ouvir uma glória a Deus, um aplauso aos céus, que está disponível a ser derramado sobre a nossa vida? E quantas vezes, às vezes os jovens reclamam, sabia? Assim, pastor, poxa, minha mãe briga comigo, porque qualquer vacilo, ela já pergunta, você está indo na igreja para lavar a louça desse jeito? Nossa, você está indo na igreja e não sabe lavar um chão? Nossa, você está indo para a igreja e não aprendeu ainda isso, não aprendeu aquilo, coisas de homens. Escuta, você é papai, mamãe, cadê os papais e mamães? Levanta a mão assim, bem alto, quero ver você. Escuta, a função da igreja é ensinar o reino dos céus. Tudo que mais que vem no pacote é privilégio, é bônus. Função de educação, de ensino, de limpeza, de higiene, de comportamento, isso se aprende dentro de casa. Isso é obrigação do pai e da mãe. Obrigação da igreja é ensinar que o rei vem, que o reino vem, que só em Jesus há esperança. Cadê quem crê comigo aí? É ensinar batismo no Espírito Santo, é ensinar cura, é ensinar a expulsar demônio, é ensinar a palavra de Deus. Cadê a igreja aí? Cadê? Amém, igreja? Ótimo, tudo vem junto, mas existe o principal. Jesus está dizendo, se você focar
só em coisas de homens, seu coração vai ficar distante. Porque o coração do homem, quando está focado nas coisas do homem, ele se afasta de Deus. Toda vez que você foca demais no concurso, você foca demais. E quando eu falo focar demais, não é que não é preciso ter um foco forte. Estou dizendo, quando você foca a um nível de você desprezar aquilo que Deus te chamou para adorar, para servir, para estar presente. Você deixa as coisas de Deus de lado. A tendência do coração humano é distrair, é distanciar do Senhor, ao ponto de ficar a tradição do vocábulo, de ficar a tradição, glória a Deus. Gente, eu já vi cada gente tranqueira falando glória a Deus e aleluia. Quem já viu? Quem faz sentido para você? Você olha assim, aí você fica pensando, fala, onde eu me perdi aqui? O que aconteceu, será? Será que converteu? Aí você dá uma olhada assim de cima e embaixo, fala, Deus, não deixa eu julgar não, mas não está com cara de convertido. Você olha as pessoas assim, com os tipos de vida mais doido que você pode imaginar. Aí de repente a pessoa solta está amarrado em nome de Jesus. Quem já viu isso daí? Quem já viu? É ou não é? Aí você fica olhando e você fala assim, uai, o que eu perdi do evangelho aqui que não está fazendo sentido para mim? Será que eu estou insensível ao Espírito Santo, que parece que está amarrado aí, não tem autoridade nenhuma? É ou não é? Por quê? Porque isso é tradição. Escuta, e glória a Deus, tem um lado bom disso está acontecendo aqui no Brasil. Sabe por quê? Porque a igreja de Jesus tem crescido, e a linguagem da igreja tem chegado aos ouvidos do mundo, e eu oro em nome de Jesus para que em algum momento esses corações se arrependam, amém? Pode não estar funcionando, mas a semente está lá. Vamos glorificar ao Senhor e esperar que essa semente venha brotar e dar muitos frutos. Aplaude Ele aí bem forte, em nome do Senhor. Aleluia. Bom, ponto dessa mensagem é que o Senhor nos alerta, versículo 8. Vamos parar no 9, volta para o 8 um pouquinho. Para o nosso coração não estar distante dele em adoração. Qual é o coração? Qual é o coração que está próximo, perto do Senhor, e que honra o Senhor não só com os lábios, mas também de todo o seu coração? Lembra? Jesus disse assim, o Pai procura os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Em espírito, no coração, no centro do homem, e em verdade. É verdade o que eles estão falando, amém? É verdade. Deus procura gente assim, não é só quem dá aleluia, não é só quem canta, mas quem está com o coração alinhado. Em nome de Jesus, se você já entendeu até aqui que seu coração está desalinhado, querido, vai abrindo o coração e pedindo, Deus, me ajuda então a alinhar. Se você está sentindo seu coração distante, já vai abrindo ele para o Espírito Santo e dizendo, Espírito Santo, eu quero alinhar o meu coração, eu quero estar mais perto, eu quero adorar em espírito e em verdade, e eu quero que o fruto dos meus lábios esteja de acordo com a necessidade que o meu coração tem de te adorar. Como é então que nós adoramos ao Senhor em verdade e em espírito? Como nós adoramos ao Senhor com lábios e coração? Fé. Sem fé, Hebreus 11:6, abre Hebreus para a gente. Sem fé, seu aleluia não agrada a Deus. Sem fé, seu glória a Deus não glorifica a Deus. Sem fé, o seu está amarrado, não amarra demônio nenhum. Jesus disse assim, aqueles que crerem em mim, aqueles que crerem, vão expulsar demônios. Sem fé, as nossas palavras são só palavras. Um coração cheio de fé produz aquilo que ele fala. Para o meu coração e os meus lábios honrarem a Deus, eles têm que estar conectados. É impossível agradar a Deus sem fé. É impossível agradar a Deus sem fé. E tem um detalhe importante nesse versículo aqui, porque muitas vezes as pessoas dizem assim, não, mas eu posso dizer aleluia, glória a Deus, e eu acho que o meu aleluia e glória a Deus, eles agradam a Deus, porque eu creio que Deus existe. Quantos creem que Deus existe? Levanta a sua mão aí. Olha só, presta atenção no que eu vou te dizer.
Sabia que a palavra diz que os demônios também acreditam que Deus existe? E aí? Eu não posso parar na fé que Deus existe. Tem muitas pessoas que estão vivendo a sua vida sem preocupar com Deus, sem buscar Deus, sem falar com Deus, sem adorar, sem servir, sem obedecer, sem ouvir, porque eles acreditam em Deus e acham que é o suficiente. Toca a pessoa do teu lado aí para ela acordar, chacoalha ela e fala assim: não é suficiente, só crer na existência de Deus. A fé que agrada a Deus é aquela que crê na existência do Senhor, mas também que Deus recompensa. Coloca na NA para a gente, quem estiver lá em cima, NA. Mas também Ele recompensa aquele que o busca. Então vamos lá, hoje você veio na casa do Senhor, você não veio aprender coisas de homens. Você não veio aprender coisas de homens. Isso acontece no dia a dia, né? Conforme a gente vai servir na igreja. Você veio aprender coisas de Deus, que nós estamos aprendendo até agora. Que o nosso aleluia, o nosso glória a Deus, nós precisamos ficar atentos, porque um simples aleluia, um simples glória a Deus, desalinhado com o coração, pode não agradar. Como eu agrado? Coração cheio de fé. Que tipo de fé? Uma fé que crê na existência de Deus. Que mais? Uma fé que crê que Ele recompensa o que busca. Então nós nos unimos aqui nessa noite para buscar ao Senhor. Talvez você entrou aqui só crendo que Ele existe. Deixa eu te dizer uma coisa: a fé que agrada a Deus é aquela num coração que acredita que o motivo de você ter vindo buscar a Deus aqui, algo vai fazer diferença na sua vida. A sua busca ao Senhor vai fazer alguma diferença na sua vida. Você veio buscar ao Senhor e você vai sair daqui com uma recompensa por essa busca. E presta atenção, não é simplesmente estar aqui, não é simplesmente ter vindo e o coração estar lá fora, o coração está distante. Mas deixa eu profetizar sobre a sua vida. Todos aqueles que estão aqui nessa noite, com o coração alinhado com os seus lábios, crendo que Deus existe e crendo na recompensa do Senhor, se prepare, a recompensa do Senhor vai se manifestar na sua vida em nome de Jesus Cristo. Eu creio assim. Eu creio assim. A fé é mais ampla. Gente, a gente precisa aprender o poder da fé, a grandeza da fé, a eficácia da fé, a força da fé. Em alguns versículos aqui, olha o versículo 1. Versículo 1, ele diz o que é de Hebreus, né? Hebreus 11, versículo 1 para a gente. Olha o que ele diz que a fé é. Rapidinho alguns versículos. Olha o que a fé é, além de agradar a Deus. Fé é fundamento. Fé é certeza da minha esperança. Fé é uma convicção. Versículo 2. Você tem a Almeida corrigida, João Ferreira, Almeida corrigida ou a corrigida fiel. Põe aí, então os termos nessa versão, que fica mais fácil de eu mostrar para você aqui. Fé é fundamento. Fundamento do que você, a sua esperança ser um firme fundamento. Qualquer vento faz você parar de esperar. Vou repetir, quem está me ouvindo diga glória a Deus. Qual a sua esperança? A sua esperança é do casamento feliz, de uma família feliz, do marido que serve a Deus, de uma esposa que serve a Deus, do filho saudável, de uma intervenção financeira? Não basta crer, a sua fé vai ser confrontada, a sua fé vai ser atacada. Existe um projeto no inferno para destruir a sua fé. Ei, existem demônios escalados no inferno, enviados contra a sua vida, a sua casa, para destruir tudo aquilo que você crê e espera. Por isso, nós precisamos de um fundamento. Quando a tempestade, os ventos, as enxurradas, quando os terremotos vierem, eu preciso estar firme. E o que vai me manter firme nas promessas do Senhor? A fé é fundamento. Você crê em Jesus? Você crê que Ele recompensa? Sim ou não? Essa fé precisa de um fundamento. No que você baseia a sua fé na existência e na recompensa de Deus? Qual é o fundamento para isso? Não, eu só acredito. Eu ouvi, né? Vovó dizia, vovô dizia, mamãe dizia. Então deve ser. Não baseie a sua fé na tradição, por mais
que a tradição esteja correta, mas a tradição não é nosso fundamento, a tradição não é fundamento da igreja. O fundamento da igreja é a palavra de Jesus Cristo de Nazaré. Por que você quer que Deus existe? Porque está escrito. Por que você quer que Ele recompensa? Porque está escrito, e porque está escrito, eu creio na palavra eterna do meu Deus, enviada em meu favor, que convenceu o meu coração. É nessa palavra que eu fundamento a minha vida. Quem é fundamentado na palavra de Deus, dá um aplauso bem forte aí a Ele. Vai lá. 2. Que a fé é testemunho, é ferramenta de alcance e de testemunho. O que você precisa, o que você espera, como você vai alcançar? Pela fé, versículo 3. Pela fé eu entendo. Fé traz entendimento. Tem desentendimento no casamento? Tem desentendimento no emprego? Tem desentendimento com a família, com as pessoas? Sabe o que vai trazer clareza, união? Sabe o que vai trazer reconciliação, perdão? É a fé. A fé, é pela fé que nós entendemos os mundos. É pela fé que nós entendemos o que o nosso inimigo está criando, o que nosso Deus está criando. É pela fé. A fé traz entendimento. Você quer entender a palavra de Deus? Quantas vezes eu ouvi pessoas dizendo assim: não entendo, eu leio e não entendo a palavra de Deus. Como eu faço para entender, pastor? Creia. Se você crê no que você está lendo, seu coração vai entender o que Deus está falando com ele. Posso ouvir um glória a Deus? 4, olha o 4. Olha a fé. Fé é oferta. Fé é entrega. Imagine uma pessoa sempre sacrificando, sempre entregando, sempre ofertando e sem colher a recompensa, porque ela está fazendo algo que é tradição. Ela não está fazendo por fé, ela está fazendo por tradição. Eu estou me baseando nos homens. Eu vejo o irmão do lado, eu vejo as outras pessoas da igreja fazendo, então eu vou fazer também. Escute, olhe, observe, vê o testemunho de Deus na vida das outras pessoas. Amém, glória a Deus por isso. Mas não faça porque o outro faz. As pessoas que fazem porque os outros estão fazendo são as mesmas pessoas que vão deixar de fazer quando observarem outros que não fazem. Está fazendo sentido para você? Então qual é a motivação da minha operação? É a fé. É a fé que move os corações, é a fé que move a vida da gente, é a fé que move a vida da igreja. Você pode aplaudir o Senhor pela fé que Ele inseriu no nosso coração? Fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé eu glorifico, mas não agrado. Eu falo, mas é de boca para fora. Nossa fé, a fé que nós temos, ela gera para nós um evangelho de poder. O evangelho não pode ser, gente, o evangelho não pode ser uma tradição. O evangelho não pode ser costumes, hábitos, disputa por doutrinas, religiosidade. Você está certo, você está errado. Eu uso brinco, você não usa, então eu vou para o céu, você não vai. Não, eu que não uso vou para o céu, você que usa que não vai. O que se tornou o evangelho para muitas pessoas? Sabe, discussões, genealogias intermináveis, que só gera atritos, conflitos, brigas. Em nome de Jesus eu quero declarar que no final deste 2024, 2025, você vai viver o poder do evangelho, o poder da salvação, o poder da transformação, o poder da cura, o poder da liberdade, o poder da transformação na sua casa, na sua família, em nome de Jesus Cristo. Amém, gente? Amém, igreja? Você crê? Fé no evangelho. É sempre tempo de crer. É sempre tempo de crer. Uma outra mentalidade que eu não gosto é das pessoas que dizem, né, sempre que o primeiro amor é o único tempo onde, durante o tempo de cristão, uma pessoa vive cheia de amor e do fogo do Espírito Santo. Não, a fé é para o começo, para o meio e para o fim da nossa vida. Pastor, mas eu tenho percebido a realidade do esfriamento do amor. Você percebeu a realidade do esfriamento? Glória a Deus. Você não precisa concordar e viver nessa história. O que você precisa é reacender o fogo, é reacender a paixão por Jesus Cristo de Nazaré.
Fé no começo, meio e fim. Lembra de Moisés? Moisés começou a responder o seu chamado com fé. Teve um encontro com a sarça, recebeu a palavra, creu. No meio do caminho, voltando do cumprimento daquela missão, diante do Mar Vermelho, e agora, Deus, estou aqui no meio do caminho. O Senhor mandou sair do deserto, cruzar o mar, ir até lá, tirar o povo, e agora voltar, eis-me aqui no meio do caminho, vou morrer, vai todo mundo morrer. Deus diz para ele assim: você está chorando as pitangas porque eu já não te dei autoridade? Eu não falei para você marchar? Levanta a sua mão, profetiza a abertura de caminhos, profetiza o segmento do povo de Deus, ordena que essas águas, elas se abram e elas vão se abrir, elas vão, creia Moisés, eu te chamei para cumprir o propósito, para cumprir uma missão. E a fé não é só para o início dela não, ela vai funcionar no começo, ela vai funcionar no meio, e lá no fim de sua vida, quando ele viu a terra prometida, ele disse: realmente eu posso crer, o nosso Deus é um Deus que cumpre as suas promessas. Você pode aplaudir as promessas do Senhor sendo cumpridas na vida do homem. Jó demonstrou fé no começo, no meio e fim, por isso teve testemunho de Deus. Uau, já pensou nisso? Por que alguns homens, Deus deu testemunho, olhando e falando: esse é o cara. Foi o que Deus fez com o Jó. Falou: olha esse cara, você viu esse cara? Que cara sensacional. O que agradava no coração de Deus, o que impressionava a Deus na vida de Jó? Os bois que ele tinha, um monte de filho, a administração financeira dele, esse tipo de coisa você acha que impressiona a Deus? Não, mas era um coração cheio de fé, a ponto do diabo dizer assim: não, ele só é desse jeito aí também, qualquer coisinha que ele acredita, você já vai lá e dá para ele, assim é fácil de crer. Então Deus permitiu algumas adversidades, no meio da sua vida, ele teve falência total, morte na família, e ainda assim, creu, não amaldiçoou, não se rebelou contra o Senhor, e no fim da sua vida, ele viu a restituição de tudo que ele tinha, por mais que ele tivesse, ele viu a restituição de tudo que ele tinha em dobro. A fé para a nossa vida é começo, meio e fim. A fé para a nossa vida, a fé para a vida da igreja é começo, meio e fim. Eu não sei onde você está, que nível, que rumo, não sei qual o lugar da sua vida, se você acabou de aceitar Jesus, se você faz alguns 5, 10, 15 anos que aceitou Jesus, ou se você aceitou Jesus, serve Jesus a vida inteira. Eu quero te dizer em nome de Jesus Cristo, seu coração não pode distanciar de Deus, a nossa adoração não pode ser meras palavras. Deus quer um coração alinhado, cheio de amor, um coração quebrantado, verdadeiro, que o adora em espírito e em verdade. Não sei qual é a fase da sua vida que você está, no começo de uma tribulação, no meio dela, ou no fim de uma tempestade sem esperança. O que eu sei é que a igreja de Jesus Cristo, a esperança do homem é crer em todo o tempo, porque Ele é bom, Ele é fiel, suas misericórdias duram para sempre. Se você crê em Deus, exalte o nome dEle aí, em nome de Jesus. Vai lá, se você crê, exalte aí, bem forte. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Eu disse para você que ia te falar sobre a adoração, pegando o exemplo de Mateus 15, sobre a gente cuidar para que nós não estejamos fazendo a coisa certa com o coração errado. Vou te dar alguns exemplos de pessoas que fizeram isso nas Escrituras. Esse Moisés, exemplo de homem de fé que eu acabei de dar, foi um homem que fez o certo com o coração errado. Mesmo homem que criou no começo, no meio e no fim, em algum momento ele errou. Quando ele está recebendo cobrança do povo por escassez de água, o Senhor dá uma direção para ele e diz: olha, lá da rocha, vai, toca na rocha. Quando você tocar, a água vai fluir da rocha. E ele fez o que Deus mandou, ele fez o que Deus tinha ordenado, ele fez o que era certo, que era tirar a água da rocha. Ele foi lá e fez isso, mas fez com o coração errado, porque ele estava indignado com a murmuração do povo, ele estava indignado com a reclamação do povo, ele estava indignado com a incredulidade do povo. Ao invés de tocar, ele feriu a rocha, ele bateu com força na rocha. Ele fez o certo com o coração errado, porque ele não conseguia ver que aquela rocha que ele estava batendo
era o Cristo, era uma tipificação de Cristo. Então a Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso da terra, ainda assim fez o que era certo, com o coração errado, e ele foi corrigido pelo Senhor, ele foi alertado pelo Senhor. Deus não chegou para ele e disse assim: tá tudo bem, relaxa cara, no final saiu a água lá, então tá tudo certo, a gente só queria água. Não era só isso. Deus não quer só a gente fazendo o que é certo, Ele quer o nosso coração correto, direito, santo, puro, aprovado por Ele, cheio de fé, agradando o seu coração. O rei Saul foi um exemplo de homem que fez o certo com o coração errado. Ele ofereceu sacrifícios ao Senhor antes de ir para a guerra, era o que estava escrito, essa era a instrução: não vai para a guerra sem oferecer sacrifício. Ele fez o que era certo, mas o coração estava errado. Ele desobedeceu uma orientação profética. Ele ofereceu os seus sacrifícios porque ele estava se sentindo pressionado pelos exércitos inimigos, pelo seu próprio exército, pelos comandantes, os capitães do exército. Estava dizendo: cara, o inimigo está chegando aí, ou a gente oferece esse sacrifício logo para a gente poder ir para a guerra, ou nós não vamos oferecer e a guerra vai chegar e vamos perecer porque não sacrificamos ao Senhor. Mas ele tinha uma palavra. Samuel tinha dito para ele: não, cara, não toca no sacrifício. Rei, não toca no sacrifício. Eu sou o sacerdote, eu sou o profeta, sou eu que vou chegar aqui para fazer isso. Ele fez o que era certo com o coração errado e perdeu o reino. Deus rejeitou o reinado dele, mesmo fazendo o que era certo. Escute, cuidado para as coisas certas não se tornarem suas piores ou seus piores inimigos. Está fazendo sentido para você ou não? Eu estou cozinhando em casa, eu estou servindo a esposa, eu estou ensinando o filho, eu estou cozinhando para a família, mas estou murmurando, estou reclamando, estou xingando, estou falando que estão me explorando, que eu não posso fazer nada, que eu não tenho tempo para mim. Está fazendo o que é certo com o coração errado. Fala: está amarrado em nome de Jesus. Olha só, livro de Filipenses, capítulo 1, a partir do versículo 15, Paulo está escrevendo para essa igreja, para essa cidade, está dizendo: cara, vocês estão fazendo o que é certo com o coração errado. O que eles estavam fazendo? Pregando a palavra de Deus. Eles estavam pregando a palavra de Deus com o coração errado. Como pode, pastor? Está pregando a palavra de Deus, né? Todo mundo que prega a palavra de Deus é homem de Deus. Fique esperto, meu irmão, cuidado, meu irmão. Não é bem assim as coisas não. Abre teu olho, quero ouvir um amém. Estou dizendo, abre teu olho. Nem todo mundo que prega a palavra de Deus, nem todo mundo que pronuncia a palavra de Deus, nem todo mundo que fala da palavra de Deus tem o Espírito de Deus, não. Você está entendendo? Diz amém. Filipenses 1:15. Alguns estão pregando por inveja. Imagina, a pessoa está pregando a palavra de Deus. Olha que lindo, ele prega a palavra de Deus. Mas aí Deus está olhando: eu estou ouvindo que a palavra está sendo pregada. Isso não é novidade para mim, eu conheço a minha palavra. Deus olha e diz assim: para mim ninguém precisa pregar, eu sou o verbo vivo. Amém? O que Deus olha? Deus olha além daquilo, Ele olha para o coração, falando: além do que você está fazendo, deixa eu ver qual é a motivação do seu coração aqui. Cara, você está fazendo por inveja? Você está fazendo porque você quer pregar melhor do que o outro prega? Você está fazendo por contenda? Você está pregando a palavra de Deus por contenda? Você quer a oportunidade de pregar a palavra de Deus para você poder se vingar do irmão que fez algo que você não gostou? E aí você pregar que aquilo que o irmão fez que você não gostou é errado? Você está entendendo o que eles estavam fazendo? Sim ou não? Fazendo o que é certo com o coração errado. 16, 17 e até o 18, se eu não me engano. Uns anunciam por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição aos meus pés. Pregação sem pureza, mesmo da palavra, mas por outros, por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Tem o 18 também? Mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado. Glória a Deus. Então o que ele está dizendo é assim: bom, é o seguinte, o alvo da minha vida, a minha missão, a minha causa é pregar o Evangelho. Tem gente que está pregando por inveja, tem outros por contenda. Tem quem está fazendo com o coração errado. Cara, quer saber?
Eu sei que tem gente que está pregando com o coração certo. Eu sei que tem gente que está pregando por amor. No final das contas, já que Deus é o juiz de todas as coisas, e o meu propósito é pregar o Evangelho, o que importa é que Cristo seja pregado. Então, quem estiver fazendo com o coração, com a motivação errada, deixa pregar. O que importa é que o Evangelho seja pregado. Deixa Deus pesar os corações. Mas você nessa noite está recebendo a palavra. Você que prega a palavra de Deus na sua casa, você que prega a palavra de Deus no seu trabalho, você que prega a palavra de Deus para os seus amigos, é importante. Nós que pregamos a palavra de Deus porque realmente amamos a Deus, amamos a sua palavra e amamos quem nós estamos pregando nas vidas, é importante que o nosso coração, a motivação do nosso coração esteja alinhada. Nós vamos pregar por amor. Quem está comigo aí diz um amém bem forte. Ah, pastor, eu não sei se eu prego por amor ou se eu prego por motivação errada, então eu nem prego. Bom, você nem pregar a palavra é a maior declaração que você não ama ninguém, preocupa só com a sua própria vida. Prega a palavra, querido. Se algum momento você perceber que começou a se ensoberbecer, o momento que você começou a perceber, opa, peraí, esse sentimento está errado, você corre para a cruz, corre para o Evangelho, pede para Jesus lavar seu coração e purificar novamente, mas não deixe de pregar o Evangelho. O Evangelho é a esperança das pessoas. Você pode aplaudir o poder do Evangelho? Graças a Deus. Olha só, coisa certa, fazendo a coisa certa, buscando a coisa certa com o coração errado. Essa aqui é forte. Atos capítulo 8. Simão, nós vamos ver a história de Simão, que ele estava assistindo um culto, ele está vendo uma revisão de vidas, ele está assistindo um batismo no Espírito Santo, e ele fala: que tremendo isso daí, uau, olha o Espírito Santo derramando sobre as pessoas, olha os homens sendo cheios do Espírito Santo. E ele diz: eu quero isso daí também. Versículo 7, 17, perdão. Versículo 17: contudo, ele diz assim: eu quero o poder do Espírito Santo. Quando eu colocar a minha mão sobre as pessoas, eu quero que elas recebam isso também. Contudo, ele diz assim: quanto é que custa? Porque eu tenho dinheiro, eu posso comprar isso aí. Quanto é que você quer para eu ter esse poder aí também? Eu tenho dinheiro, cara, eu sou rico, cara. Você está fazendo esse negócio, eu gostei, então eu quero comprar. Esse é um cara que chegou na igreja, ele olhou algo que lhe agradava e disse: quanto é que custa? Que eu quero para mim, eu quero comprar. Bom, ele está querendo o dom do Espírito Santo, ele está querendo ser usado pelo Espírito Santo para que outras pessoas recebam também. Isso é o Evangelho, não há nada de errado nisso. O errado está no coração. Olha a repreensão, mas Pedro falou para ele, falou: rapaz, pega esse teu dinheiro e vaza, maluco. Você está achando o quê? Que você pode pegar as coisas de Deus por dinheiro? Olha aqui, presta atenção aqui, você que é dizimista. Seu dinheiro não vai te levar para o céu não, hein? Quero ouvir um glória a Deus aí. Ah, pastor, mas eu estava dizimando até hoje, achando que meu dízimo ia levar para o céu. Uai, a partir de hoje você ficou sabendo. Então pastor, eu vou parar de dizimar, já que eu não vou para o céu. Uai, você vai parar de dizimar, porque você tinha esperança de o dízimo te levar para o céu, e porque não te leva, então você vai parar, você vai o quê? Se vingar de Deus, seu coração vai estar pior ainda. O que eu faço então, pastor? Entenda o propósito financeiro, entenda qual é o propósito de quando Deus fala com a gente, para trazer no altar dele as nossas finanças. O propósito não é comprar dons espirituais, não, o propósito é manter a maior missão, a missão mais excelente da terra, que se chama Igreja de Jesus Cristo, o encontro dos irmãos, o lugar de adoração, o lugar de ensinamento, o lugar de aprendizado, o lugar de ir aqui, o lugar onde o céu se manifesta. Você pode aplaudir ele bem forte em nome de Jesus. Ah, pastor, mas não é só aqui. Não é só aqui. Deus vai fazer na sua casa, Deus vai fazer no trabalho, Deus faz na célula, sim, mas é uma instituição que Deus estabeleceu, é o sistema que Ele estabeleceu. E vou te dizer uma coisa: ainda que não existisse, Ele encontraria uma outra forma de pedir nossas ofertas e nosso dízimo, sabia? Porque a nossa entrega ao altar é a nossa declaração que nós cremos que o que vem na nossa vida vem dEle, e sem Ele a gente não tem nada. E devolver o dízimo, que não é nosso, é dEle. Eu não dou o meu dízimo a Deus, eu entendo que o meu dízimo é dele, está na minha mão, porque veio no pacote.
mas o que é dele eu separo e entrego para ele. Isso é uma declaração de que eu estou santificando toda a minha vida financeira e declarando que o Deus da minha vida é Jesus e não é o dinheiro. Você pode aplaudir ele se você entende isso. Você não compra as coisas de Deus. A gente não compra as coisas de Deus. Não compra. Não faça a coisa certa com o coração errado. Para encerrar, a Bíblia nos fala sobre Ananias e Safira, um casal que vendeu uma propriedade e chegou na igreja e falou assim: ó, eu vendia essa propriedade por X valor, mas era mentira. Eles foram na igreja e diante do Senhor, diante do Espírito Santo, essa foi a repreensão do apóstolo a eles. Falou: cara, você não está mentindo para o homem, você está mentindo para Deus. Está fazendo a coisa certa diante dos homens, mas Deus conhece seu coração, e seu coração está errado. E essa mentira, mesmo fazendo a coisa certa, fez com que o homem caísse morto duro ali, naquele momento diante do altar. A esposa dele, ele estava demorando. Acha para a gente a versão, a passagem, projeta para a gente. Eu já estou na parte que Safira morre também. Ele estava demorando para voltar para casa. Safira vai atrás dele, sabia que ele tinha ido na igreja levar a oferta. Foi lá: ô, você viu meu marido aí? Falou: vimos sim. Vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta. É por aquele valor lá que vocês venderam a casa? É sim. Ela confirmou a mentira. Aí o apóstolo disse para ela, falou: cara, tá vendo aqueles caras lá na porta? São os obreiros da igreja, eles enterraram seu marido agora há pouco, eles vão enterrar você também, porque ele veio aqui mentir, e você sem vergonha veio aqui mentir para o Espírito Santo também. E no mesmo instante a Bíblia diz que a mulher caiu dura, fazendo o que era certo, mas com o coração errado, em mentira, querendo enganar o Espírito Santo de Deus. Olha aqui, presta atenção. A nossa declaração de fé no altar sobre a nossa vida financeira não é para nos trazer morte, é para nos trazer vida, é para nos trazer recurso. E quando que a vida vem na minha vida, ao invés da morte afligir a minha vida? Quando aquilo que eu faço, eu não só faço por tradição, eu não só faço porque outros fazem, ou eu não faço porque outros não fazem, não, eu coloco em prática na minha vida, eu faço o que é certo, com o coração correto, em nome de Jesus Cristo. Posso ouvir um amém? Em nome de Jesus, quero pedir para você agora preparar a sua oferta, preparar o seu parceiro de Deus. Prepara a nossa oferta, por favor. Eu não peguei o envelope, não preparei ainda hoje. Quero que você prepare, mas não apenas faça, mas faça com o coração correto. Essa palavra não é para a gente deixar de fazer o que tem que ser feito, mas é uma palavra para a gente alinhar o nosso coração ao coração de Deus. Coloca Mateus 15 para a gente, projeta lá, Nath, por favor. Mateus 15, onde Jesus diz: hipócritas, vocês me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Em nome de Jesus, eu quero convidar você hoje, você que é uma pessoa que crê no seu coração, você sabe, você crê no princípio das ofertas, você crê no princípio dos dons do Espírito Santo de Deus, você crê na obediência ao Senhor, você crê em sacrifícios ao Senhor, você crê na pregação da palavra, você crê na obediência de uma instrução profética do Senhor, mas de repente ao longo da sua vida está fazendo as coisas no automático e longe do coração de Deus.